Boa noite, povo de Deus. Vamos dar início à Santa Missa de hoje. Solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Solenidade do 13º domingo do tempo comum, dia do Papa. A liturgia de hoje nos convida a contemplar os exemplos de São Pedro e Paulo, os quais, por caminhos diferentes, realizaram a missão evangelizadora. Celebramos também o dia do Papa, rezando pelo sucessor de Pedro e solidariamente partilhando um pouco dos nossos bens em favor da evangelização. A Santa Missa de hoje será nas intenções pelas almas de Aníbal Marques da Silva, Antônio Augusto Pereira, Olinda Costa de Souza, Sabino da Rocha Araújo, Lenice Manhães de Almeida e em ação de graças pelo aniversário de 31 anos de casamento de Pati Cavalcante e pela saúde de Luana Fernandes. De pé, com alegria, vamos receber o nosso sacerdote, Padre Anderson. Os caminhos do Filho de Deus, quando aqui nesse mundo passou, viu o homem chamado Tomé, logo viu, escolheu, separou. Vê meus pés, minhas mãos, toca em mim, eis meu peito ferido de amor. Ó Jesus, Rei dos Reis, eis meu sim, creio em Ti, ó meu Deus e Senhor. Ó Jesus, Rei dos Reis, eis meu sim, creio em Ti, ó meu Deus e Senhor. É tão bom estar junto do Mestre, aprendendo as lições de amor. Imitá-lo é o maior desafio, para que vejam em nós o Senhor. Vê meus pés, minhas mãos, toca em mim, eis meu peito ferido de amor. Ó Jesus, Rei dos Reis, eis meu sim, creio em Ti, ó meu Deus e Senhor. Ó Jesus, Rei dos Reis, eis meu sim, creio em Ti, ó meu Deus e Senhor. Neste mundo de falsos profetas é preciso ouvir São Tomé. Suas palavras vazias não bastam, a verdade é o critério da fé. Vê meus pés, minhas mãos, toca em mim, eis meu peito ferido de amor. Ó Jesus, Rei dos Reis, eis meu sim, creio em Ti, ó meu Deus e Senhor. Ó Jesus, Rei dos Reis, eis meu sim, creio em Ti, ó meu Deus e Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Boa noite a todos. Hoje, com alegria, rezamos, celebramos o segundo dia de nosso tríduo em honra a São Tomé, pedido a intercessão de nosso padroeiro, pedido a intercessão de nosso santo apóstolo, possamos pedir a ele a mesma graça da fidelidade de testemunhar o Evangelho e a graça de ter sempre uma fé firme, forte, inabalável em Jesus Cristo. Nesta Santa Missa que celebramos já a missa de São Pedro e São Paulo,
possamos então fazer essa grande festa dos santos apóstolos. Número 3 do nosso folheto, ato penitencial. Na alegria da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que em suas vidas experimentaram a misericórdia divina, reconheçamos nossos pecados, para bem celebrarmos os santos mistérios. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade de nós. Compadece-te, Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Compadece-te, Cristo, tende piedade. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade de nós. Compadece-te, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o nosso hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Bonito povo de Deus. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, os louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e em nós vos damos graça, vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Mais uma vez. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica, vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo, Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai.
Pai, vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória. E a nós a sua paz. Glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos sentados para a liturgia da palavra. Pedro e Paulo experimentaram o amor misericordioso de Jesus. Eles os escolheram e com suas vidas testemunharam que é preciso aprender a encontrar o Senhor no meio das diversas possibilidades que a vida oferece, perseverando entre alegrias e tribulações. Agora sei que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pais ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, o acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e acalça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois que passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram-lhe ao portão de ferro que dava à cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. O salmo responsorial será cantado. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Mais uma vez. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor.
que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exultemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busco, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal, me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Fiquemos todos de pé para, com alegria, aclamar o Santo Evangelho. O Senhor escolheu 12 homens do povo, pregou-lhe o reino, suas vidas mudou. E eles trilharam um caminho novo, e muitas nações Cristo enfim conquistou. Ide ao mundo, Aleluia! ide aos povos, Aleluia! ide aos corações, aleluia. Pregai o evangelho do amor. Hoje os homens precisam crer mais nos irmãos, ver Cristo nos pobres, pregar aos sem fé. Que mais missionários se deem as mãos, assim como fez e pregou São Tomé. Ide ao mundo, Aleluia! ide aos povos,
evangelho do amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste nosso segundo e também no terceiro dia do Tríduo de São Tomé deste ano, vamos mais uma vez mergulharmos sobre o mistério, sobre a vida dos santos Pedro e Paulo, tão queridos por cada um de nós, tão fortes na nossa devoção. Faz então ser necessário sempre olharmos para a história destes dois homens para encontrarmos os alicerces da nossa fé, celebrando também o Tríduo de São Tomé, nos preparando também para a festa desse apóstolo, para a festa do apóstolo São Tomé. Nós também encontramos as raízes da nossa fé, esses primeiros passos que foram dados por aqueles que conheceram Jesus Cristo, por aqueles que viram Jesus Cristo, por aqueles que estiveram pertinho de Jesus Cristo e foram as suas testemunhas fiéis, as suas primeiras testemunhas. Tendo então celebrado São Pedro e São Paulo no dia 29 de junho, é então transferido para o domingo seguinte, para que toda a igreja pudesse mergulhar, pudesse se aprofundar no mistério dos santos apóstolos. A primeira coisa que a gente sempre recorda é a nossa igreja, a fundação da igreja, a origem da igreja, que não está em 50 anos atrás, nem há 100 anos e nem há 200 anos, mas a nossa igreja que tem a sua ligação desde Jesus Cristo, que pôde anunciar o Evangelho junto dos apóstolos, e eles então foram propagando, foram fazendo dar corpo, foram formando a primeira igreja, foram formando a primeira comunidade de fiéis, que em seguida foi multiplicando e continua a multiplicar-se ainda nos dias de hoje, na certeza de que nós temos um fundamento, na certeza de que nós temos um alicerce, de que a nossa fé está alicerçada no testemunho de Pedro e Paulo e Tomé também. Interessante de olharmos a vida destes homens é de olharmos também a nossa vida. São Pedro, o que a gente pode lembrar de São Pedro? São Pedro, aquele que disse que seguiria Jesus por toda a vida
e que diante da cruz, o que São Pedro faz? Nega Jesus uma vez, 3 vezes. Tu és do Galileu? Não. Você não faz parte daquele grupo? Nem conheço esse homem. Aquele que passou junto de Jesus durante 3 anos, teve a capacidade de dizer que não conhecia Jesus, mas depois ele pôde fazer uma outra experiência, encontrar-se com o ressuscitado, e Jesus perguntar a ele: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia: sim, Senhor. E Jesus perguntou uma segunda vez, uma terceira vez, e Pedro respondia: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. A gente se identifica em São Pedro assim. Quantas das vezes nós dizemos que amamos Jesus? Muitas vezes. Quantas das vezes nós negamos Jesus? Também tantas outras vezes. No momento de raiva, no momento que a gente se explode, no momento em que a gente fala alguma besteira, no momento que a gente perde a nossa fé, de que a gente duvida de Deus, de que a gente tem atitudes que não são de cristãos, é como se disséssemos: eu nem conheço esse homem, Jesus não faz parte da minha vida. Tantas são as vezes em que nós fazemos isso, em que nós escondemos que somos de Jesus, em que parecem que a gente pode acreditar em tudo, menos em Jesus Cristo. Tem vezes que acontece, tem vezes que a gente faz isso mesmo, e a gente depois se arrepende. Daí vem um pouquinho do nosso amor a São Pedro, por saber que ele fez a mesma coisa, mas o seu amor superou tudo. Como a gente também sabe que o nosso amor a Jesus Cristo supera e faz com que nós possamos entregar a nossa vida a Jesus, como São Pedro, depois disso, entregou toda a sua vida a Jesus Cristo. Em São Paulo, a gente também se identifica em São Paulo. São Paulo, antes de conhecer Jesus, o que ele era? Ele perseguia os cristãos, tem a sua conversão tardia, conhece Jesus depois de um bom tempo, mas quando ele conhece Jesus, ele não larga mais. Quando conhece Jesus, ele larga tudo que tinha para anunciar o Evangelho. Assim também como muitos de nós experimentamos. Antes de conhecer Jesus, tacávamos pedra em Jesus Cristo, mas depois que fazemos uma experiência viva com Jesus, nós que nos tornamos agora atacados por pedras, mas o nosso coração só tem uma coisa: anunciar a Jesus Cristo, passando por perrengue, passando por problemas, passando por dificuldades, mas a gente olha o nosso coração e percebe que a nossa vida só tem sentido quando a gente segue Jesus Cristo. É essa experiência que nos aproxima de São Paulo e São Tomé. São Tomé, então, nosso coração bate às vezes, até mais forte, quando a gente diz que a gente precisa ver para acreditar, de que a gente precisa que os nossos olhos vejam aquilo que está além da fé, de que a gente veja alguma coisa de concreto. E a gente também às vezes se dá mal por isso, e Jesus vai aí, dá um puxão na gente, Jesus chama a nossa atenção, Jesus dá uma chacoalhada na gente, dizendo: não me provoca não, que eu estou contigo, não me provoca não, que eu mostro que eu estou junto de você, não duvidem da fé. E a gente torna a nossa oração, a oração de São Tomé, como a nossa oração, dizendo a ele: meu Senhor e meu Deus. E a gente até acrescenta, eu creio, mas aumentai a minha fé. A nossa oração se une com a nossa oração de São Tomé, e por isso que a gente gosta tanto de São Tomé, porque a gente sabe que nós acreditamos, nós temos a nossa fé, mas quando aparece a dificuldade, a nossa fé dá uma estremecida. Quando alguma coisa acontece de errado, aqui dentro põe-se em dúvida, e é um momento que a gente tem, não de largar, mas de continuar e dizer: Senhor,
aumenta a minha fé. Senhor, eu sou fraco, eu estou igual Pedro, dou vários deslizes. Senhor, sou às vezes igual São Tomé, que não tenho muita fé, mas eu sei que eu preciso de mais fé, que eu preciso de mais coragem, que eu preciso, no fundo, me abandonar em Deus. Quando a gente caminha com Deus, quando a gente se coloca à disposição para estar com Deus, a nossa vida é assim, é subindo uma escada, só que a gente só vê um único degrau. É necessário que a gente possa levantar o pé para Deus colocar o degrau para cima. Mas a gente diz, mas eu não estou vendo o degrau, e a gente às vezes fica com medo de colocar o pé. Mas será que o degrau vai aparecer? Será que Deus vai colocar o degrau para baixo? E a gente diz, vou viver da fé, vou dar esse primeiro passo, vou me lançar para Deus. E quando a gente faz isso, e a gente sabe, a nossa vida é completamente outra. Hoje o que nós temos que pedir é que nunca nos falte a fé que nos impulsiona a Deus, que nunca nos falte essa coragem de estarmos junto com Deus. E aí a gente descobre também que a nossa fé ela é dinâmica. É igual aquelas crianças, né, pequenas, cheias de saúde, que não para quieto, que se você, né, desviar o olho, já está se debruçando, caindo lá daqui do teto, aqui de cima, né? Criança é assim, criança agitada, se distrai, quando vê, já está subindo em algum lugar, já está se jogando, brincando de super-homem, gritando, né, mamãe, eu vou voar. E aí a criança se joga, é só piscar o olho. Uma criança é dinâmica, e a nossa vida também tem que ser dinâmica, e a nossa fé também tem que ser dinâmica. Não pode ser uma fé morta, mas tem que ser uma fé viva, que a cada dia também faz como essa criança se lança, se joga, porque não tem medo. Uma fé que vai sempre à busca de novidade, uma fé que vai sempre na busca, na novidade de que Deus tem para cada um de nós. Por isso, nunca na nossa vida vai estar tudo certinho, sempre vai estar movimentada, porque a nossa relação com Deus é movimentada. E para concluir esta homilia, eu queria fazer a mesma pergunta que Jesus fez a seus apóstolos. Jesus diz: quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem: uns dizem que és Jeremias, o outro diz que é Elias, o outro diz que é um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta agora se volta para nós. E eu, quem digo que Jesus é? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a minha vida? De que modo que Jesus está presente no meu dia a dia? De que modo que Jesus é a resposta diante da minha vida? Quem é Jesus? É um ser iluminado? É apenas um profeta? É apenas um amigo? É apenas um mágico? É apenas um mago que vai transformar a nossa vida? Ou é um banco que às vezes a gente só pede dinheiro para Jesus? Quem é Jesus para mim? Será que Ele realmente é o Filho de Deus que veio me salvar ou não? Esse tem que ser o nosso objetivo, termos esse relacionamento com Jesus, dele ser o Filho de Deus que veio para nos salvar. Enquanto a gente não mergulhar nessa realidade, ainda não vamos ter conhecido Jesus com profundidade. Possamos então pedir a intercessão de São Pedro, de São Paulo, de São Tomé, pedirmos a Ele para que coragem e com fé possamos conhecer Jesus dia após dia e possa Ele salvar a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em meio à tribulação e aos sofrimentos, os discípulos de Cristo são chamados a elevar a Deus suas preces. Como no tempo de Pedro e Paulo, elevemos hoje nossas preces por toda a Igreja, corpo místico de Cristo. Pela Santa Igreja de Deus, presente por toda a terra, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, em cada comunidade e em cada batizado, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, que incessantemente anuncia a palavra, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, que consagra e reparte o pão, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, que congrega na unidade povos e raças diversas, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, que sofre perseguições por causa da fidelidade ao Evangelho, rezemos ao Senhor. Senhor. Pelo Papa, sucessor do apóstolo Pedro, na sua missão de conduzir e confirmar a Igreja na fé, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor, como Igreja reunida, nós vos pedimos a graça de, sob a condução do Papa, sermos imitadores dos apóstolos Pedro e Paulo na vivência radical e fiel ao vosso Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu Senhor e meu Deus, meu amigo, vem trazer o trigo e fazer o pão. Quero estar sempre junto contigo, não ser um perdido, estar em comunhão. Este pão que toda a cristandade será na verdade o próprio Senhor. Ninguém viu uma igual amizade, não há caridade tão rica de amor. Meu Senhor e meu Deus, desse altar vou te dar pão e vinho. Meu Senhor e meu Deus, minha vida, verdade e caminho. Meu Senhor e meu Deus, desse altar vou te dar pão e vinho. Meu Senhor e meu Deus, minha vida, verdade e caminho. Meu Senhor, encontrei no caminho um pouco do vinho que trago nas mãos. Nesse altar nunca fico sozinho, não falta o carinho de tantos irmãos. Todos juntos é festa, alegria, e quanto eu queria teu nome exaltar. Uma vida não fica vazia, se na Eucaristia tu vem sustentar. Meu Senhor e meu Deus, nesse altar vou te dar pão e vinho. Meu Senhor e meu Deus, minha vida, verdade e caminho. Meu Senhor e meu Deus, nesse altar vou te dar pão e vinho. Meu Senhor e meu Deus, minha vida,
verdade e caminho. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Glorificarei teu nome, ó Deus, com cânticos te celebrarei. És santo, ó Pai, és santo, ó Pai, a ti todo louvor. És santo, ó Pai, és santo, ó Pai, a ti todo louvor. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Bendito que vem em nome do Senhor. O céu e a terra, o céu e a terra proclamam seu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Aníbal Marques da Silva, Antônio Augusto Pereira, Olinda Costa de Souza, Sabino da Rocha Araújo, Lenice Marraz Almeida, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sabendo Jesus que chegara a sua hora, juntou os amigos e fez refeição. É última ceia, então sem demora, foi dar sem comida em vinho e pão.
Meu corpo tomai e comei, a nova aliança é assim. Meu sangue tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. Ao povo escolhido, errante em deserto, Deus deu sustento, mandou o maná. Mas Cristo, querendo estar mais de perto, se faz alimento, se mola no altar. Meu corpo tomai e comei, a nova aliança é assim. Meu sangue tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. Nessa Santa Missa o Cristo não vemos, para nossos olhos só vinho e pão. Felizes nós somos, ouvimos e cremos, Santo Sacramento, Jesus, comunhão. Meu corpo tomai e comei, a nova aliança é assim. Meu sangue tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. Também fui chamado a ser missionário, é Cristo no altar, é meu alimento. Comendo esse pão me transforma em sacrário e posso levar aos irmãos o sustento. Nova aliança é assim. Meu sangue tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. Durante as tuas meu corpo tomai e comei, a nova aliança é assim. Meu sangue tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. Durante a ceia, um jarro e bacia, os pés dos apóstolos Cristo lavou. Era o Senhor quem aos servos servia, a que ponto Deus seu amor demonstrou. Meu corpo tomai e comei, a nova aliança é assim. Meu sangue tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. Se a Eucaristia me faz outro Cristo, eu quero seguir o que diz meu Rei. Eu sou o exemplo, fazei todos isso. Amai-vos como eu vos amei. Meu corpo tomai e comei, a nova aliança é assim. Meu sangue tomai e bebei, fazei isso em memória de mim.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem alguma vivência? Vivência. Celebrar os santos Pedro e Paulo é também celebrar nosso amor pela Igreja. Um amor que se traduz no respeito à diversidade de caminhos para o mesmo ideal, na busca pela unidade e no empenho missionário. Amemos a Igreja, corpo místico de Cristo. Tem algum aviso? Oi? Isso. Dá o aviso aqui. Ah, é? Então vai acabar a missa e nós vamos começar a nossa festa. Está tudo preparado, os quitutes já estão prontos, já está tudo frito, nos esperando lá embaixo para a gente festejarmos e comemorarmos o dia de São Tomé, comemorarmos a festa, né? Que a gente gosta de comemorar a festa, um dia é pouco, não é? Festa, então, para São Tomé tem que ser vários dias, não é só segunda-feira, não. Então, acabando a missa, a gente desce e vamos festejar. Amanhã, a procissão às 5 horas da tarde e às 18 horas, a missa do nosso querido amigo Cônego Abílio, que vai estar aqui conosco, festejando também o seu grande santo intercessor. E na segunda-feira, a programação que a gente já conhece, né? O bom de segunda-feira é que a gente pode tomar café da manhã, almoçar, né? Tudo aqui, já está garantido o nosso almoço de segunda-feira, não precisamos nos preocupar. Alvorada, missa, café da manhã, almoço. Vamos verificar nossa glicose, colesterol, pressão. Tá bom, é o dia, mas antes do doce, depois a gente come os doces, para ficar tudo kit. E a nossa missa final às 18 horas. E assim a gente celebra o dia de São Tomé e nosso santo padroeiro. Na quinta-feira, na matriz, temos a missa da Vitória e no sábado e domingo a nossa festa julina na matriz. Continuando depois, no dia 7, 8, 14 e 15. Vamos agora então nos voltarmos para a imagem de São Tomé Apóstolo, nosso padroeiro, e rezarmos juntos a nossa oração. Digamos: ó apóstolo São Tomé, experimentaste o desejo de querer morrer com Jesus, sentiste a dificuldade de não conhecer o caminho e viveste na incerteza e na obscuridade da dúvida no dia de Páscoa. Na alegria do encontro com Jesus ressuscitado, na comoção da fé reencontrada, no ímpeto de terno amor, exclamaste: meu Senhor e meu Deus. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, transformou-te num corajoso missionário de Cristo, incansável peregrino do mundo, até aos extremos confins da terra. Protege esta igreja a ti dedicada, e aqueles que nela entrarem, encontre o caminho, a paz e a alegria para anunciar com paixão e abertamente que Cristo é o único Salvador do mundo, hoje, ontem, hoje, sempre. Amém. E viva São Tomé Apóstolo! Pode ser melhor. Viva São Tomé Apóstolo! O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém.
Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos o canto final, hino de São Tomé. Glória a Deus nas alturas celestes, paz na terra aos homens de fé. Ó cristão, entoemos louvores ao bendito patrono Tomé. Lá dos céus, ó Santo de Deus, São Tomé, rogai por nós. Glorioso com Cristo reinais, São Tomé, rogai por nós. Se o Senhor deu a vida por nós, este exemplo seguistes também. Que sejamos fiéis como vós, dando a vida pelo sumo bem. Lá dos céus, ó Santo de Deus, São Tomé, rogai por nós. Glorioso com Cristo reinais, São Tomé, rogai por nós. São Tomé, neste mundo aflito, protegei pobres órfãos velhinhos. Vede pátria, guardai o Brasil, aclarai esses nossos caminhos. Lá dos céus, ó Santo de Deus, São Tomé, rogai por nós. Glorioso com Cristo reinais, São Tomé, rogai por nós. Maravilhas, ó Deus, vós fizestes na missão e na vida dos santos. São Tomé, do alto céu, escutai nossas preces, louvores e cantos. Lá dos céus, ó Santo de Deus, São Tomé, rogai por nós. Glorioso com Cristo reinais, São Tomé, rogai por nós. Rogai por nós.